Olá, eu sou o Matheus Silva, estou aqui no Projeto Cristão em Ação, juntamente com o Bispo Anderson Ângelo, e nós vamos comentar um pouco da Palavra de Deus, abordar alguns assuntos, e acompanhe com a gente. Anderson Ângelo, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você. Matheus, meu nome é Anderson Ângelo, eu sou casado com a Tatiana Ângelo, nós temos 4 filhos. Eu hoje estou como presidente e bispo do Projeto Cristãos em Ação, que é sediado no bairro Jardim Daisy, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E nós temos feito um trabalho evangelístico, com pregações, estudos bíblicos, temos a nossa escola bíblica, Pérolas da Bíblia, temos o nosso seminário Ser Criação, Seminário Cristãos em Ação, temos o nosso evangelismo, que é o Evangelização, Evangelismo Cristãos em Ação, e também a nossa participação na comunidade com a nossa ação social, né? Onde nós procuramos pessoas para ajudar e conhecemos as necessidades de cada uma, e através das necessidades delas a gente, com um pouco recurso que a gente tem, a gente consegue ajudar e partilhar também com outras pessoas que gostam de ajudar o próximo. Anderson Ângelo, a gente vê na atualidade, né, muitos dizendo, muitas vezes, o que a Bíblia não está dizendo. Fala o que a Bíblia não diz, e às vezes eles até apontam um versículo, um capítulo, dizendo que está ali. E quando você vai ler, realmente não é nada daquilo. Então o tema hoje é o que a Bíblia não diz. E comenta pra gente aí, pastor. Então, Matheus, nós temos o nosso curso, que a Bíblia não diz, né? Onde as pessoas vão poder conhecer através da Bíblia partes integrantes, intrínsecas do texto sagrado, que são tão visíveis e notórias, mas que muitas pessoas passam por cima. Bom, a gente pode aqui citar algumas coisas, tá? Sem nos aprofundarmos. E aí depois, quem quiser pode adquirir. E falando sobre Paulo, por exemplo, no capítulo 9 de Atos, muitas pessoas, ao se referirem ao tombo de Paulo, com a visão do Cristo que ele teve, do Cristo glorioso, a Bíblia diz que ele caiu. Apenas. Mas as pessoas acrescentam, chegam a dizer que ele caiu do cavalo, quando não tem cavalo no texto. Outros dizem que ele caiu da carruagem, também não tem carruagem no texto. Fato é que ele caiu. Como ele caiu, de que ele caiu, se caiu sozinho, não está escrito. Então, aonde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Outro ponto importante que você deve observar é sobre Jonas. Muita gente diz que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, mas Nínive não tem praia. E quando a Bíblia diz, mostra Deus dizendo a Jonas para ir a Nínive, é após a praia. E após a praia, Deus diz para ele, levanta e vai a Nínive. Então, se é para ele ir a Nínive estando na praia, logo a praia não é de Nínive. Não é difícil entender isso. Mas as pessoas passam por cima do texto. Outro ponto importantíssimo que as pessoas devem compreender, e está havendo muita confusão. Muitos que se dizem estudiosos da Bíblia estão incorrendo em erro por ensinarem dessa forma as pessoas, que é Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, logo no comecinho, ele fala sobre os filhos de Deus que se interessaram pelas filhas dos homens, as acharam formosas e quiseram as possuir. Dá um pause aqui, pastor. É o seguinte, conforme a gente está falando aqui, vai surgindo ideias. Anderson Ângelo, a gente vê ali em Gênesis capítulo 6, a gente vê ali os gigantes. Sim. E vê ali também os filhos dos homens e os filhos de Deus. Há uma dúvida no meio dos cristãos sobre Gênesis capítulo 6, onde a gente vê ali os filhos dos homens, os filhos de Deus, e vê os homens valentes, os gigantes. E a gente acaba confundindo, achando
que quem tomou as filhas dos homens foram os gigantes. E aí entra uma heresia, né? Que a gente vê no meio... Na verdade, as pessoas acham que foram os anjos. Os gigantes são filhos dos anjos com as mulheres. Eram os filhos de Deus, no masculino, filhos. Eles acham que filhos de Deus ali eram anjos, com as filhas dos homens. Filhas. E nasceram os gigantes, sim. E nasceram os gigantes. Isso é heresia. Porque os valentes, sim. Os gigantes ali são os valentes. Tá certo. Então vamos lá, então. Uma dúvida muito grande, Gênesis capítulo 6, onde tem ali os gigantes, ou os homens valentes, em outras traduções, e tem ali os filhos de Deus e os filhos dos homens. E aí, no fim disso tudo, a heresia é que os anjos coabitaram com as filhas dos homens, que são as mulheres, e aí nasceram os gigantes. E eu queria te perguntar, Anderson Anjo, biblicamente isso está correto ou está errado? E explica pra gente. Está errado, Mateus. Por quê? Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. O versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis, eu vou usar a revista corrigida, tá bom? Vamos usar a tradução revista corrigida. E lá o versículo está dividido em 3 partes. A parte do meio, tanto antes como depois dela, há um ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica que o autor falou algo diferente do que ele estava dizendo no começo. E na terceira parte, após o segundo ponto e vírgula, ele continuou falando o que era concernente à parte A. Então a parte C conjuga com a parte A, mas a parte B ela tem um intervalo entre as duas partes, a A e a C. Então a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e eles quiseram se unir a elas. Certo? Essa é a parte B. Mas a parte A diz que já havia os gigantes na terra. E depois também continuou tendo. Logo, isso indica que o cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens nada tem a ver com a geração dos gigantes. Os gigantes não foram produzidos pela união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Os gigantes têm a ver com a parte C, que diz que eles foram os valentes da terra. Aqui que está. Gigante ali não é gigante em estatura. Não eram homens de grande estatura como Golias. Gigantes ali eram homens grandes em fama. Eles eram famosos por serem valentes na antiguidade. Por isso eram chamados de gigantes. Então, nem o cruzamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens geraram gigantes, homens de grande estatura, isso é mentira. Como também os gigantes não eram homens de grande estatura. Eram homens com grande fama pela sua valentia, por serem grandes guerreiros. Outro ponto que se deve observar é que filhos de Deus ali não se trata de anjos. A palavra anjo no hebraico é malak. A palavra filho no hebraico é ben. E ali não ocorre a palavra malak. Ocorre a palavra ben. Filhos de Deus ali está falando da descendência dos adoradores de Deus, que vieram através de Enos, o filho de Sete, o terceiro filho de Adão. E filhas dos homens se refere à geração de Caim. Então ele faz essa distinção. O escritor, ao escrever o livro de Gênesis, ele faz a distinção entre a geração de Enos e a geração de Caim. Então os adoradores eram chamados filhos de Deus e os não adoradores eram chamados de filhos dos homens. Apenas isso. Sem palavras. Anderson Anjo, explica pra gente o livro de Jó, onde diz que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor e veio Satanás no meio deles. Eu quero que você explique para mim quem são esses filhos de Deus, porque há uma confusão no meio evangélico que diz que esses filhos de Deus eram os anjos e Satanás estava no meio dos anjos, tendo acesso ao céu e fazendo perguntas a Deus. Isso é verdade? Não. Mateus, essa história
exatamente esse fato dos filhos de Deus se apresentarem diante de Deus e Satanás ir no meio deles, está registrado no capítulo 1 de Jó, versículo 6, e repete-se outra vez um outro fato igual no capítulo 2, versículo 1. E nos dois capítulos e nos dois versículos está escrito bem claramente que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e Satanás foi no meio deles. Eu estou dizendo, empregando o verbo no passado, foi, porque eu não estava lá. Mas no texto está escrito veio. Se ele está escrito veio, é a perspectiva do autor. O autor do livro de Jó está dizendo que Satanás veio no meio dos filhos de Deus para se apresentar quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Se ele está dizendo veio, veio para onde? Para onde o autor estava. Onde o autor estava? O autor estava na terra. Então, os filhos de Deus também estavam na terra, se apresentando a Deus, e Satanás estava no meio deles. E quando Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, ele diz exatamente isso, de rodear e passear pela terra. Outra coisa que você deve observar é que a terra é o lugar da prisão de Satanás. Satanás está aprisionado na terra, ele não pode sair da terra. Ele não tem direito de sair da terra. Por isso ele atormenta os moradores da terra, porque é o único lugar que ele pode andar livremente. Mas, especificamente falando sobre os filhos de Deus ali, eu volto a dizer, não tem mal aqui no texto. Então não se trata de anjos. Ali ocorre a palavra ben, que é filho, filhos de Deus. Então, se eram filhos de Deus, por que eram chamados assim? Porque eles estavam indo fazer na presença de Deus. Não era uma reunião angelical. Aquilo era uma reunião congregacional. Eles estavam indo cultuar a Deus. Por isso eram chamados filhos de Deus. Mas por que Satanás se apresenta no meio dele? Assim como se apresenta no nosso meio hoje. Hoje, quando nós estamos cultuando na igreja, de vez em quando aparece uma pessoa endemoniada. Isso quer dizer que Satanás se apresentou no nosso meio. E que se Deus não fizesse aquele demônio se manifestar, nós não saberíamos que ele estaria ali. Da mesma forma foi naquele tempo de Jó. Eles não perceberam a presença de Satanás no meio deles. E Deus teve que identificá-lo. O que você está fazendo aqui? Porque o lugar de adoração não é um lugar para Satanás. O que Satanás foi fazer ali? E quem estava na congregação? Quem estava na congregação era Jó. Por isso Deus fala com Satanás, tem reparado no meu servo Jó? E Satanás estava reparando em Jó, porque ele informou a Deus tudo que sucedia com Jó. Quem era Jó? Os bens que Jó possuía, que Jó vivia regaladamente. E aí Satanás sugeriu a Deus, outro equívoco, né? Que as pessoas dizem que Satanás pediu a Deus para poder tentar Jó. Satanás não fez isso. Satanás sugeriu a Deus que Deus assim o fizesse, para ver se Jó não blasfemasse na face de Deus. E aí Deus deu permissão a ele. No capítulo 1, Deus disse, vai e toca em tudo que ele tem. Mas não podia tocar em Jó. Então ele foi lá e tirou tudo de Jó. Tirou os filhos, tirou os bens, tirou os funcionários, tirou as empresas, né? Chamando de empresas porque ele era o homem mais rico do Oriente e ele tinha muitas juntas de animais, então eu estou chamando de empresa por causa disso. E no capítulo 2, ele vendo que Jó não blasfemou, mas adorou a Deus, ele voltou novamente no meio da congregação. E no versículo 1 ele se apresenta novamente. E Deus faz a mesma pergunta, o que você está fazendo aqui? Ele responde de novo, que ele estava indo de rodear a terra. E Deus diz a ele que se tinha reparado em Jó, e ele responde novamente que estava reparando, que Jó era daquela forma, mas que se Deus tocasse em Jó, ele queria que Deus colocasse uma doença em Jó. Jó blasfemaria de Deus. E Deus diz, você pode ir e tocar nele,
Você só não pode tirar a vida dele. E aí Satanás sai e coloca uma doença em Jó. Uma doença tão horrível que o texto diz que ele precisava coçar-se com cacos de telha. Mas os filhos de Deus ali, no texto, eram os adoradores de Deus. Eram as pessoas que estavam indo congregar-se para cultuarem a Deus. Assim como nós fazemos hoje. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus porque entendemos que em Cristo fomos adotados por Deus. E naquela época, as pessoas que cultuavam a Deus, buscavam a Deus, sacrificavam a Deus, adoravam o Deus vivo, também eram chamadas de filhos de Deus. Muito bem, Anderson. E você tem alguma referência que diz que os anjos não são filhos de Deus? Para a gente poder acompanhar na palavra. Você que está vendo esse vídeo e está gostando desse conteúdo, dá um like aí, dá um joinha aí, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha. Vamos voltar então. Anderson Ângelo, nos dá uma referência bíblica que confirma o que você acabou de dizer aqui. Mateus, na carta aos Hebreus, já no capítulo 1, versículo 5, está escrito que Deus jamais chamou um anjo de filho. Por isso, nós temos certeza pela Bíblia que de forma alguma, em nenhuma ocorrência, anjos podem ser tidos como filhos de Deus. Deus só trata como filhos aos seres humanos. Nunca tratou um anjo como filho. E o mesmo capítulo 1, no versículo 7 e no versículo 14 da carta aos Hebreus, diz que os anjos são ministros de Deus para servirem os servos de Deus, os cristãos. Então os anjos trabalham para Deus em prol dos cristãos, mas não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que estão na presença de Deus, buscando ao Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, na pessoa de Jesus Cristo. Pode ser.